Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. No dia 16 de junho, o Brasil celebra o Dia de Combate às Drogas. E a gente recebe aqui em nossos estúdios uma das maiores autoridades no assunto aqui em Votuporanga, que é o Reinaldo Antônio de Carvalho. Ele é coordenador do Programa de Saúde Mental aqui do município de Votuporanga e especialista em diversas áreas, dependência química, psiquiatria, adolescência e gestão de serviços de saúde. Ele também é pesquisador do CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que funciona junto à Universidade Federal de São Paulo, onde o Reinaldo também fez, você é mestre e doutor pela universidade, né? Então, e se formou como enfermeiro aqui na Unifev, o Reinaldo, que também é professor e preceptor na medicina aqui da Unifev. Reinaldo, seja muito bem-vindo, muito obrigada aqui pela sua participação. Eu que agradeço, Fabiola, obrigado pelo convite, espero poder colaborar com esse momento desse bate-papo importante. Com certeza é muito importante realmente, é um assunto que atinge diversas famílias, né? Mexe com a rotina de muita gente, com a história de muita gente e em muitos casos o final é triste, né, Reinaldo? Sim. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vocês aí de casa, a gente vai passar as dicas, né, para quem lida com esses problemas, como identificar dependentes químicos, que tipo de atendimento você tem disponível aqui em Votuporanga. Então fique ligadinho aqui no Coletiva. Reinaldo, vamos começar então explicando para o pessoal de casa, né, quais são as substâncias principais, as mais comuns, que podem despertar a dependência química. O que seriam essas drogas químicas? Sim, na verdade, Fabiola, quando a gente fala de substâncias, a gente tem prioritariamente duas formas de classificá-las. As substâncias, elas são classificadas pela questão legal, onde a gente tem o grupo das lícitas e ilícitas. As lícitas, aquelas de comércio livre, como álcool, por exemplo, cigarro, álcool, café. Né, estão todas nesse mesmo pacote. E as ilícitas, que seriam aquelas de comércio proibido, cocaína, crack, maconha. Dentro das lícitas ainda a gente tem o grupo daquelas que são restritas, como os remédios, os famosos tarja preta. Né? Então aí dentro de uma categoria medicamentosa, os benzodiazepínico, que é de controle. E a gente tem uma outra classificação, que é o efeito que elas exercem no sistema nervoso central. E aí a gente tem três grandes grupos principais, que são as estimulantes do sistema nervoso central, as depressoras do sistema nervoso central e as perturbadoras do sistema nervoso central. E aí dentro de cada grupo desse, existem as drogas de maior consumo ou de maior predominância ou potencial para dependência. Então, quando eu falo das depressoras do sistema nervoso central, a principal substância que provoca a dependência em maior gravidade, em maior escala, é o álcool. Né? O álcool, e é uma substância ao mesmo tempo lícita, faz muito parte da nossa cultura. Né? Todo mundo, quando vai fazer uma festa, o que eu levo para beber. Né? Então, tá dentro de um contexto cultural muito forte para nós. E é a principal substância desse grupo. Quando eu falo das estimulantes, a principal substância desse grupo seria a cocaína e os seus derivados, aí no caso o crack, que são as substâncias também de maior potencial para a dependência. E aí quando eu falo das perturbadoras, tem N substâncias, mas a principal é a maconha. Né? Então, de mais fácil acesso e de uso mais frequente pela população de um modo geral. E aí, como que a gente classifica? Dentro desses grandes grupos, tem as substâncias que têm um potencial maior de provocar a dependência, né? Que são essas que eu acabei citando. Interessante mesmo. Qual o mecanismo, então, explicaria o processo de dependência química, Reinaldo? Essa é uma questão que intriga a ciência até hoje, né, Fabiola? Porque a dependência química é considerada como uma grande síndrome psicodinâmica. A gente tem 4 principais síndromes psiquiátricas, que são os transtornos ansiosos, os transtornos de humor, os transtornos psicóticos e a dependência química. Quando a gente fala dessas outras grandes síndromes psiquiátricas, a gente tem uma evidência do adoecimento dentro de um modelo biológico. Né? A ansiedade, por exemplo, tem aí muita relação com fatores genéticos. A questão do humor, né, a depressão ou a bipolaridade, tem uma relação muito forte com evidências da questão neuroquímica, né, a serotonina, né, até por isso que a gente tem uma categoria de fármacos que quando o paciente toma, ele melhora dos sintomas depressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E quando a gente parte para a dependência, né, a única questão biológica que a gente tem mais próxima que explica
é o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema límbico, onde está relacionado o nosso senso de prazer. Né? Por que a gente repete alguns comportamentos ou atitudes? Porque aquilo registra, né, de alguma forma, para o nosso cérebro, a gente tem um retorno cerebral de que aquilo trouxe uma sensação prazerosa e a gente acaba repetindo. Os pesquisadores elegem isso até como talvez o nosso sistema cerebral mais arcaico, mais antigo, que é onde está relacionado mesmo esse sistema do prazer, da recompensa. Tanto é que não é só a questão da dependência que está nesse sistema, as compulsões estão dentro desse sistema. Compra. Quem aqui não tem prazer quando compra uma roupa nova? Né? Quem aqui não tem prazer quando come? Assim, comida. Né? Então é muito primitivo, até porque você pode estar com zero fome. Se chegar num lugar e tiver um prato de salgado, você é capaz de comer um salgado mesmo que você não tenha fome. Sim. Então, assim, isso é do prazer. Né? Então, o que a gente tem que mais se aproxima desse recorte biológico da dependência está dentro desse nosso sistema de prazer, né? Dentro desse sistema de recompensa mesmo. É o cérebro manipulando a gente para você fazer aquilo. Né? Assim, e até por isso que a gente tem lá os estudos do gatilho. Quem nunca estava descendo uma rua, viu uma sorveteria, você não estava nem com vontade, mas você entrou na sorveteria e chupou um sorvete. Assim, essa mesma questão acontece para a droga. Então não é simplesmente, que a gente quando fala de dependência, parece que a gente está falando só de substâncias psicoativas, mas hoje a gente tem dependência de jogo, dependência de internet, dependência de sexo, dependência de comida. Não é à toa que tem pessoas que chegam a 300 quilos. Né? Então assim, isso tudo está relacionado com esse nosso sistema de recompensa. Porém, a gente não descarta que a grande síndrome psicodinâmica, que é a dependência, tem outras interfaces, que são elas sociais. Né? Assim, então, pessoas que são mais vulneráveis, obviamente que sim. Né? Assim, aqui a gente está falando de privilégios. Né? Assim, tem a questão ambiental? Obviamente que sim. Né? Tem diversas questões que permeiam e é isso que faz da dependência a grande síndrome psicodinâmica. Porque a questão né, o que é determinante para essa dependência química, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que fazem o consumo de álcool socialmente, como a gente fala. Exato. E aí o que diferencia uma pessoa que faz esse uso de álcool socialmente da pessoa que realmente vai se tornar dependente? O que é determinante para isso? Isso. Então, uma outra forma que a gente identifica a dependência, Fabiola, né, é assim, a gente tem padrões de uso. Né, assim, então, não é a pessoa... geralmente, a gente vive uma sociedade que entende que é a quantidade que faz daquele indivíduo dependente. Não, eu tenho muitas variáveis dentro dessa quantidade. Gênero, né, assim, as mulheres têm menos tolerância para dependência do que os homens. A raça... Né, assim, os asiáticos têm menos tolerância para o álcool. Né? Então, assim, tem muitas variáveis. Então, uma forma da gente entender melhor o que configura a dependência é entendendo qual é o padrão de uso que esse indivíduo faz. Que aí a gente tem desde a experimentação até a dependência propriamente dita. Então, a gente tem experimentação, a gente tem uso recreacional e esporádico, que uso recreacional e frequente, que é o famoso, eu uso socialmente. As pessoas que bebem de final de semana, então, tipificam como uso recreacional e frequente, porque é todo final de semana. A gente tem o abuso, que aí isso sim entra num critério patológico. O abuso, o indivíduo tem que ter prejuízo na esfera social ou interpessoal. Então aí já começa a ser patológico. E a dependência? O que diferencia o abuso da dependência? Na dependência, o indivíduo tem sintomas ou de tolerância ou de abstinência. Ou seja, a tolerância significa ele tem que aumentar a quantidade para sentir o prazer. E a abstinência na ausência da substância, ele tem sintomas físicos ou comportamentais. Então, para eu distinguir o que realmente é dependência, o indivíduo tem que ter um consumo que traga esse prejuízo da capacidade funcional. Né, assim, usei droga ontem, não consegui acordar para ir para a faculdade, ou não consegui acordar para ir para o trabalho, ou briguei com a minha esposa, com a minha namorada. Quer dizer, que faz efeitos reais, Isso, né? Ele tem um prejuízo da capacidade. E associado isso à tolerância ou à síndrome de abstinência. Na ausência da substância, ele tem um sofrimento clinicamente significativo. E esse sofrimento clinicamente significativo pode ser físico, né, e pode ser também comportamental. Depende da categoria de droga que o indivíduo usa. Por isso que é importante a gente entender qual é a droga de escolha, né? Qual é a droga de escolha e qual categoria essa droga de escolha dele pertence.
que aí sim a gente vai ter a dependência. Então, para eu ter a dependência instalada, eu tenho que ter o prejuízo da capacidade funcional, eu tenho que ter necessariamente instalado a síndrome de abstinência ou o aumento do padrão do consumo, que seria a tolerância, né? E ter esses conflitos muito constantes com essa quebra da realidade. Num discurso seu na Câmara de Vereadores, você disse o seguinte: quando falamos de dependência química, precisamos pensar além do senso comum. E aí eu emendo essa minha pergunta, né? Então, por quê? Por que as pessoas se tornam dependentes químicos? A questão é muito mais ampla? A resposta é muito mais ampla? É muito mais ampla, né? Assim, e quando eu digo pensar além do senso comum, é porque a gente tem atrelado, de alguma forma, na nossa sociedade, que a dependência química é uma doença de um modelo moral. Assim, adoece quem quer. Assim, você escolheu isso, é como se a pessoa tivesse escolhido. É a mesma coisa, essa analogia a gente faz, você escolheu ser diabético, porque você sabe que o açúcar provoca diabetes. Mas assim, até então, saber se eu ia desenvolver a diabetes ou não, o diabético não nasce com estrela verde na testa, nem o dependente. E usar, todo mundo usa, assim como a gente usa açúcar. Né? Então assim, saber quem vai desenvolver, a gente não tem como. Né? Então, quando eu digo que é moral, é que essa mesma condição de julgamento que a gente faz do dependente, a gente não faz, por exemplo, do diabético. Né? Assim, mas do dependente a gente faz. Então, quando eu digo pensar além do senso comum, é que a gente saia dessa ideia de senso comum, de achar que a dependência é uma doença do defeito do caráter do indivíduo. Isso não tem nada a ver com caráter. Isso é uma doença que se instala, assim como a diabetes, assim como a hipertensão. Então a gente precisa sair desse senso comum. E infelizmente a gente vive uma sociedade que muitas vezes não tem esse entendimento. Acho que a gente já melhorou, né? Assim, tanto é que a gente já tem diversos modelos de tratamento, né? Então a gente tem aí conceitualmente já instalado na sociedade alguns pontos que eu considero alguma melhora. Mas eu acho que a gente tem que evoluir mais ainda. A gente aponta muito dedo ainda, A gente aponta muito dedo. E a gente pensa de maneira muito simplista ainda, né? E foi o que você comentou. Às vezes são outros problemas que desencadearam aquela dependência, né? Sim. Uma pessoa que tá de bem com a vida, vamos dizer assim, ela dificilmente vai para esse caminho, né? Exatamente. É por aí, a ideia é por aí. Quando eu digo da grande síndrome psicodinâmica, é porque assim como tem gente que desenvolveu a dependência porque era um usuário de forma recreacional e foi aumentando o uso, existem pessoas que recorrem ao uso de substância para tratar sintomas de outros problemas, de angústia. Perdi alguém muito querido e não estou sabendo lidar com aquilo. Busco ajuda na droga, busco ajuda no álcool. Isso é comum a gente ver. Na prática clínica, né, quem trabalha com isso comumente tem essas percepções. Não é só percepção, é essa evidência. Comumente a gente tem essa evidência. E é uma pergunta que eu sempre faço, né, para o indivíduo. Quando que você começou a usar e quando foi que você percebeu que você começou a ter problema por conta desse uso? E aí eles sempre trazem alguma situação relacionada a um trauma, relacionada a algum conflito de relação, algum prejuízo afetivo ou emocional. Então não é simplesmente uma questão biológica, tem de fato muitas outras situações que contribuem para o desenvolvimento da dependência enquanto uma doença. Até na Câmara você fala sobre isso, não é só psicológica, né? Ela não é moral, ela é biopsicossocial, né? Uma doença biopsicossocial, Exatamente. Porque são vários fatores realmente para explicá-la. Sim. A depressão qual é a relação da depressão nisso tudo também, Rinaldo, dentro dos casos que você atende lá? Tem um fator correlacionado muito forte, né? Inclusive os transtornos de humor e os transtornos ansiosos são os transtornos mais frequentes junto com a dependência, ou seja, que ocorrem concomitantemente. O que na prática clínica a gente observa com maior frequência? Os transtornos de humor com mulheres, e aí elas começam a usar substância até para melhorar o sintoma da depressão. Porque o álcool, ele é tipificado como uma substância depressora do sistema nervoso central. Mas em pequenas doses, ele traz aquela sensação de euforia e bem-estar. A pessoa fica mais eufórica, fica mais desinibida. E aí a gente observa a associação do uso da bebida para melhorar o estado de humor. Assim, isso é muito frequente, principalmente no gênero feminino. Nos homens, é da ansiedade. Assim, associar o uso de alguma substância, e pode ser o álcool ou a cocaína, para controle de sintomas ansiosos. Né? Então tem essa associação, né, que a gente não pode desconsiderar. A dependência química muitas vezes não é um transtorno mental que anda sozinho. Né? Assim, ele tem associado aí o que a gente chama das comorbidades.
e os transtornos mentais mais prevalentes dentro desse conceito de comorbidade seria o humor e a ansiedade, né? Que se você não tratar, você não consegue tratar a dependência também. Né? Então, por isso que é importante conhecer o que levou até aquele exatamente, momento, né? O que levou e conhecer bem o paciente, né? Conhecer bem o indivíduo que está sofrendo. Porque eu falo que a dependência química é uma condição sintomática mutante. Né? O indivíduo, hoje ele está angustiado, amanhã ele está ansioso, no dia seguinte ele está triste. Assim, e como você maneja tudo isso, né? Pensando que ele associa o uso da substância até para amenizar tudo isso que ele está sentindo. Né? Então, por isso, e é isso que faz da dependência a grande síndrome psicodinâmica. Aqui em Votuporanga, quais são os tipos de drogas mais comuns que têm provocado a dependência química? No último levantamento que a gente realizou aqui, o álcool é a substância de maior prevalência. Né? E aí acho que tem algumas questões importantes da gente ressaltar do próprio álcool. A primeira seria a própria questão cultural. Né? Assim, a gente vive uma cultura muito permissiva em relação ao álcool. Né? Assim, tanto é que muitos lares brasileiros têm um bar dentro de casa. Eu falei isso na Câmara, eu falo aqui de novo. A gente não vê a hora de fazer uma viagem para o exterior e voltar para trazer um Chivas 12 anos e colocar lá como se fosse um altar. Né? As nossas crianças vão crescendo nesse meio. Né? Infelizmente, a gente tem aqui, pela questão legal, um atraso considerável quando comparado a outros países. Da venda de bebida alcoólica para menores, né? A gente não tem um controle muito efetivo. Né? Eu sempre digo isso até nas minhas aulas. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2009 e eu já era assim, eu já tinha barba, eu já era gordo, eu já era essa pessoa. E eu lembro que eu estava lá no estado de Illinois, numa cidade próxima a Chicago, na Universidade de Urbana-Champaign, e no final do expediente a gente foi fazer um happy hour. E aí eu sentei num lugar e pedi uma bebida alcoólica. E o garçom olhou para mim e falou, o documento, por favor. Aí eu achei estranho, né? E eu olhei e a pessoa que estava comigo, porque lá vocês não tem isso. Né? Eu falei, é verdade. Ela falou, aqui por conta da lei seca da década de 30, a gente tem esse padrão, então não se assuste. Eu falei, não estou assustado. Eu achei até... queria que fosse mais efetivo assim lá também. Né? Então, imagina. E aqui... a gente não tem esse controle. Assim, está muito dentro da nossa cultura, tanto é que aqui é ao contrário, quando a gente está adolescente, o menino principalmente, o pai fala, olha, agora pode tomar porque você já tem bigode. É assim na nossa cultura. Né? Então a gente tem um acesso muito fácil. E é isso que torna o álcool a principal substância. Né, que provoca a dependência. O álcool seria a principal substância de porta de entrada para outras drogas, na sua opinião, do que você acompanha em Votuporanga? Até o início dos anos 2000, um pouco depois, a gente usava muito esse conceito de drogas de entrada. O que hoje a gente não usa muito. Ainda usa, mas não tanto como a gente usava há 10 anos atrás, vamos colocar assim, ou até um pouco mais do que isso. Porque hoje as outras substâncias estão tão de fácil acesso que também permitem ser droga de entrada. E sim, antes a gente tinha o álcool e a maconha como principais substâncias de drogas de entrada. Hoje, Fabiola, é até triste a gente falar isso, mas tem pessoas que procuram a gente que o primeiro contato que ele teve com droga já foi diretamente com crack, ou já foi diretamente com a cocaína. Né? Então, meio que a gente desconstruiu esse conceito de droga de entrada. Mas sim, eu ainda considero o álcool como a principal substância. Né? Pelo acesso, né? Pela nossa cultura, então é a principal substância. E sim, a gente pode considerar o álcool como a principal droga de escolha de entrada quando a gente está falando de uso. Você comentou ainda dentro dessa questão do álcool, né? Segundo pesquisas do CEBRID, né, que é o centro que você faz parte, né, em São Paulo, muito reconhecido no Brasil todo, a média de idade de experimentação do álcool está em 12 anos, né? É essa questão mesmo social que explica isso, cultural? Cultural. Assim, essa questão cultural e também a ausência de políticas públicas que possam intervir lá na base. Assim, a gente não tem ainda... Lá na base, quando eu digo lá na base, é na escola, né? Assim, é dentro de casa. Né? Assim, interferências terapêuticas o suficiente para fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes entendam isso e cresçam, né? Entendendo esse formato. Então, quando o CEBRID lança esse dado, né, de que a média de idade é 12 anos, né, por padrão experimentação,
isso gerou um alarme em termos de saúde pública. Assim, porque se aos 12 anos já está permitindo esse primeiro contato, esse indivíduo, se tiver uma predisposição, um ambiente, que aí é a psicodinâmica, né, que não contribua, ele vai chegar dependente. E, assim, e não distante disso, aqui em Votuporanga a gente já teve casos de criança que fechava critério diagnóstico para dependência aos 10 anos de idade. É muito cedo. Né? Assim, é muito precoce. Né? É você ter assustador. imagina você, enquanto serviço de saúde, ter que internar uma criança de 10 anos que preenche critério satisfatório para a dependência. Então, isso incomoda muito. Né? Então, quando eu digo que está lá na base, a gente precisa ter mecanismos mais efetivos para trabalhar lá na base, né? Assim, de educação mesmo. Tá lá junto. Está criando programas específicos, a exemplo de outros países, os Estados Unidos, o Canadá, que tudo faz esse trabalho lá junto na questão da educação. Existe, Reinaldo, uma faixa etária em que o problema com a dependência química é mais comum? Existe. Qual seria? Está em torno dos 16 anos, assim, vamos colocar final da adolescência, início da idade adulto-jovem. É o público de maior risco ali. É o público de maior risco, né? É o público que tem maior facilidade no contato, pelas festas, por diversas formas, né? É quando a gente começa a sair de casa, né? É quando a gente vai morar fora, às vezes para estudar. As descobertas, então, as descobertas, a curiosidade, eu quero entrar em contato com isso, eu quero experimentar. Né? Então, esse seria o público principal de maior risco hoje. E a pandemia? Qual é a leitura que você faz dos efeitos da pandemia nessa situação? Sim, a gente teve aí acho que é um desdobramento, né, Fabiola? Até as pessoas falam que a quarta onda da pandemia estaria relacionada aos transtornos mentais, principalmente os de humor e principalmente aos transtornos ansiosos. E esqueceram de colocar a dependência. O que a gente observa? Que o aumento foi relacionado de novo ao álcool. Né? O álcool tem sido o grande vilão pós esse momento que a gente está saindo do isolamento. Porque as pessoas ficaram mais isoladas, menos contato, e o álcool, como substância depressora do sistema nervoso central, agia como um controle dessa ansiedade, agia como muitas vezes um momento de você estar ali na sua casa. Então a gente tem muitos relatos de pessoas que aumentaram o consumo, né, de álcool, principalmente, em virtude da pandemia, em virtude do isolamento. Assim, isso é muito comum. E agora a gente está recebendo essa população, né, nos serviços de saúde. É comum agora, e também, né, até pela própria questão que passou pela cabeça de muita gente, eu vou morrer mesmo. Né? Então, assim, e eu vi isso acontecer diretamente nos serviços lá no CAPS Álcool e Drogas. Naquele primeiro momento da pandemia, que a gente estava com muito medo e todo mundo se isolou e os nossos pacientes sumiram. Né? Assim, e sumiram por quê? Porque permeava no coletivo esse pensamento, já que eu vou morrer, né? Porque estava todo mundo com muito medo. Não vou nem buscar ajuda. Não vou nem buscar ajuda. É isso. E agora voltou com tudo. Assim, agora a gente o nosso serviço está super cheio, né? A gente está aí até tendo que aumentar o número de profissionais para atender essa demanda. Então, isso é um reflexo desse período que a gente vem aí desses últimos 2 anos de pandemia. Então, tem uma relação também com a questão da dependência, com a questão do consumo de substância e que para algumas pessoas gerou ou o abuso ou a dependência. Legal, nós vamos falar sobre essa estrutura daqui a pouquinho. Queria entender agora, Reinaldo, quais são os graus de dependência? É possível detectar que uma pessoa está realmente entrando no processo de vício antes da coisa ficar mais grave? Sim, é possível. Né? É possível, a gente até classifica, né, entre leve, moderado e grave. O grave seria esse indivíduo que já tem um prejuízo de capacidade funcional total em relação ao uso que ele faz e ele não tem crítica sobre isso. Né? Porque tem algumas pessoas que têm um prejuízo da própria crítica e aí ele nem consegue entender que isso é um problema para ele. Então esse seria considerado para a gente o paciente grave. Esse paciente grave é geralmente um indivíduo que a gente encaminha para uma internação, né, que ele precisa passar por um processo de desintoxicação. Ele precisa ser retirado do núcleo, do ambiente onde aquilo também proporciona para ele a questão do uso. Né? E aí a gente tem o moderado. O moderado seria aquele indivíduo que ele faz o consumo, tem o prejuízo, mas não tão grande, não tão grave, e ele tem alguma crítica sobre o seu estado. Então seria um indivíduo que daria para a gente tentar
um tratamento em regime ambulatorial intensivo, né? Ele poderia, associado aí à medicação para minimizar sintomas que manifestam junto com a dependência. E aí teria o leve, né? O leve é aquele indivíduo que ele prontamente ele tem um problema com a substância, ele reconhece esse problema, né? Ele tem críticas sobre isso e ele aceita ajuda. Assim, então ele sabe, olha, de fato, eu estou com um problema e eu preciso buscar ajuda, eu preciso... Esse seria o que a gente consideraria leve, que a gente colocaria num tratamento não de alta intensividade. Então, e é exatamente, Fabiola, esses graus que vai determinar quais os modelos de tratamento que a gente pode utilizar. Então, quando eu disse lá na Câmara também, né, nem todo mundo tem indicação de internação psiquiátrica para se ver livre do uso de substância. Até porque a gente tem outras propostas de tratamento, né, que também são terapêuticas para poder ajudar esse indivíduo. E como observar isso, Reinaldo? Como identificar, interpretar esses sinais de abstinência, né, em familiares, amigos ou na própria pessoa? Sim. E isso também é de acordo com a categoria de substância que o indivíduo usa. Eu costumo separar assim, Fabiola. As drogas que compõem esse grande grupo depressoras do sistema nervoso central, que a principal substância é o álcool, a principal manifestação da abstinência são físicos. Então, o paciente tem tremor, o paciente tem alteração de PA, ele começa a perder peso. Alteração de PA? De pressão arterial, desculpa. Pressão arterial. Ele tem alteração de pressão arterial, ele tem fraqueza, ele tem dores musculares, é fisiológico. Né? Então, o paciente tem piloereção, né? Assim, ele começa a perder peso porque o organismo já não absorve mais nada, nutriente. Né? Então, ele vai tendo aquele padrão que a gente chama, né, do alcoolista clássico, que é ele vai perdendo massa muscular e vai ficando com aquele abdômen, aquela barrigona grande e perninha fina e bracinho fino. Assim, isso é uma identificação fácil, visual e que é muito comum na questão do usuário de álcool. A gente observa isso. Então, esse é mais fisiológico. Quando a gente pensa no grupo da cocaína, do crack, né, que são substâncias aí estimulantes do sistema nervoso central, a principal alteração que a gente observa é comportamental. Então, irritabilidade, nervosismo, aqueles comportamentos explosivos, propensos para agressões verbais ou até agressões físicas. Né? Então, ele tem esse comportamento, é mais comportamental. E aí, isso também é um indicativo para a gente de gravidade. Né? Se o indivíduo, a pessoa faz o uso de cocaína ou de crack e começa a ter esses comportamentos, a gente já entende isso como uma dependência instalada, como uma gravidade, porque ele tem um comportamento propenso para agressões verbais, físicas, enfim, é mais comportamental. Inquietação, alterações do padrão de sono, muitas vezes, né? Não dorme, ou dorme muito. Então, essas são as coisas mais fáceis da gente identificar. E aí, quando a gente vai para o grupo das perturbadoras do sistema nervoso central, ou também conhecidas na literatura como alucinógenas, é que a gente não usa mais tecnicamente o termo alucinógeno, porque nem todas as substâncias desse grupo provocam as alucinações. Elas podem provocar delírios, né, que seria alteração de pensamento, e as alucinações, que são alterações de senso-percepção, visão, olfato, audição. E aí, uma grande questão que a gente tem desse grupo, que a principal substância é a maconha, é que é difícil a gente identificar quando se instala a dependência. Por isso que a maconha é reconhecida como uma droga de conceito banalizado. O que são drogas de conceito banalizado? Hoje a gente já naturalizou a ideia do uso da maconha como uma substância que não faz mal. E é comum a gente pegar usuários de maconha e falar assim, não, eu não fico igual a esses outros, porque eu paro a hora que eu quero. Por que é comum ele dizer isso? Porque ele não tem o mesmo sofrimento que o alcoolista tem, que o usuário de cocaína e crack tem. Então ele tem um reforço de que aquilo não faz mal para ele. Sem contar que daí eles adicionam a ideia de que é natural, eu planta minha, o que é tudo balela e é tudo baboseira. Né? Assim, porque ao contrário do que a gente já naturalizou, e eu digo isso que a gente já naturalizou tanto a ideia do uso da maconha, porque há 10 anos atrás, se a gente encontrasse alguém fumando maconha na rua, a gente até atravessava para o outro lado da rua. Assim, hoje, você chega nos lugares públicos e as pessoas estão usando maconha. Você vai na praia e as pessoas estão usando maconha do seu lado. O seu vizinho fuma maconha. Assim, então a gente já naturalizou essa ideia. Só que a gente não pode tirar do nosso campo de visão
que a maconha, né, ou qualquer outra substância desse grupo das perturbadoras, né, os alucinógenos, são os principais indutores dos sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? É quando o indivíduo tem alteração do pensamento e de senso-percepção, e que, se isso se mantiver por um determinado tempo, corresponde até ao diagnóstico de esquizofrenia, que é o transtorno mais grave da psiquiatria, vamos colocar assim. Entre as grandes síndromes psiquiátricas, os transtornos psicóticos são os mais graves. E a maconha hoje é a principal substância indutora desses sintomas. Porque o próprio efeito dela provoca isso. Né? O efeito da maconha. E aí quem tem uma predisposição vai entrar nesse estado psicótico e pode não voltar dele. Essa é a grande questão. Então, apesar de ser uma droga de conceito muito banalizado, e a gente já naturalizou isso na nossa sociedade, se você for na Praça São Bento, na feira, você vai encontrar gente fumando maconha. Né? A gente já está... Só que a gente não pode perder isso do nosso campo de visão. Né? E as pessoas estão, o que eu observo, banalizando cada vez mais. É claro que a gente não vai negar que existem estudos falando da contribuição da maconha para tratamento de outras doenças, da epilepsia... Como uso medicinal, como uso medicinal, e a gente tem, e assim, e é claro que não é essa forma, né, do usuário, seria o tetracanabidiol, né, que seria o extrato utilizado de outra forma terapêutica. De fato, a gente tem a comprovada ciência de que isso realmente faz sentido, de que isso realmente melhora, mas a gente não pode perder do nosso campo essa banalização. Né? E é uma droga barata, banalizada, né? E que, como você usou lá no início da nossa entrevista, porta de entrada. Né? Porque tem fácil acesso. É a droga de principal escolha entre a adolescência. Sim. Né? Então, e eles não veem problema nisso. Né? Porque a gente já está naturalizado com isso. Reinaldo, vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento. Você disse que a dependência química ela precisa ser considerada uma doença, né? Sim. Ela tem remédio e tem cura definitiva, pensando enquanto doença? Esse conceito da dependência enquanto doença, para a gente, Fabiola, é desde 1984, quando a Organização Mundial de Saúde coloca a dependência como um problema de saúde público e uma doença crônica. Então, se eu estou falando de um problema de saúde público, né, isso é um problema de todos nós. Né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção em relação a isso. E quando eu falo quando a OMS, eu não, né, fala de uma doença crônica, a gente não está trabalhando com a perspectiva de cura. A gente está falando de perspectiva de melhora. Esse indivíduo vai melhorar em algum momento da vida. Sim, e assim como em algum momento qualquer doença crônica agudiza. Né? Então, ele vai ter o tratamento, mas ele pode entrar numa fase aguda. A hipertensão é assim, a diabetes é assim, vai agudizar, a dependência também. E aí, quando a gente fala do tratamento, né, e as pessoas falam, mas tem tratamento? Sim, tem tratamento. Né? E aí o tratamento e aí a gente tem diversos modelos de tratamento, que é isso que eu tentei explicar lá na Câmara, talvez o tempo lá foi um pouco corrido e eu não consegui. Mas existe o tratamento que a gente considera o tratamento de moral, né, que foi o primeiro tratamento estabelecido para a dependência. Um médico norte-americano criou aquele modelo dos 12 passos, que é aquele modelo de tratamento que usualmente se faz nos grupos de autoajuda, no AA, no NA, que são os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, utiliza muito esse modelo. Que eles criaram, né, esse médico americano criou os 12 passos e as 12 tradições para o tratamento da dependência. Mas nem todo mundo se beneficia desse modelo. Né? Depois a gente teve aí a grande descoberta behaviorista, né, que veio a questão comportamental, que a gente vai lá na Universidade de Illinois, que é o berço behaviorista, que começa a entender a dependência como uma questão relacionada ao comportamento, que a gente tem a descoberta aí, né, dos mecanismos de gatilho, e isso teve uma contribuição muito grande para o tratamento da dependência. E fala muito do condicionamento humano, né, que a gente é condicionado a um determinado comportamento, por isso que a gente repete ele, principalmente se isso traz a sensação de prazer e bem-estar. Esse foi uma grande contribuição que a gente teve para o tratamento da dependência. E depois, mais recentemente, a gente teve aí a questão biopsicossocial, que não adianta nada você tratar o comportamento se você não tratar o biológico, se você não tratar o social do indivíduo. Então, hoje, a gente tem todos esses modelos de tratamento. Quem determina qual é o melhor modelo? Não é o médico, não é o psicólogo, não é o profissional, é o próprio paciente. E é isso que a gente tem que aprender a respeitar.
né? E eu vejo muitas vezes que esse entendimento não existe. Eu quero meio que colocar para o meu paciente, ou colocar para o indivíduo que tem um problema, ó, esse é o tratamento que vai servir para você. Não, peraí. Você sabe se esse tratamento vai servir para ele? Né? Então, quem elege isso é o próprio paciente, porque uma coisa é você colocar um senhor de 68 anos de idade nesse modelo moral. Outra coisa é você colocar um menino de 23 anos. Não vai fazer sentido para ele, mas para o senhor de 68 anos, talvez aquele modelo de tratamento para ele será mais efetivo. Então a gente tem que considerar todas essas práticas, né? Assim, eu não desconsidero. E aí a gente tem que entender também que, relacionado a isso, tem as dimensões que compõem aquele ser humano. A religião que ele frequenta, qual é a base estrutural familiar que ele tem, o quanto isso vai contribuir, porque eu já tive paciente que falou para mim, não, eu vindo aqui não melhorei nada, o que eu melhorei foi indo na igreja. Eu poderia simplesmente vestir meu jaleco branco da arrogância e falar para ele, então você vai lá para a tua igreja e não precisa vir aqui mais. Não, eu tenho que associar o tratamento que eu posso ofertar aqui para ele com a igreja dele. Então o senhor vai continuar indo lá na igreja, mas vem aqui também, porque aqui a gente vai dar o remédio para o senhor sair desse estado depressivo, né? A gente tem que aprender que é o indivíduo que escolhe isso e tem que respeitar isso. Então, por isso que eu não acredito, Fabíola, nesses modelos de internações contra a vontade do indivíduo. Peguei ele à força e levei para uma internação, né? Isso não vai ser efetivo, muitas vezes. A gente tem que ter esse cuidado. E quando eu digo a dependência na perspectiva do senso comum, tem muito disso. Todo mundo acha que para se livrar das drogas tem que internar. Assim, Reinaldo, então você é contra a internação? Não, eu não sou contra. Eu acho que ela é um mecanismo que a gente pode utilizar e bem utilizado quando tem realmente uma indicação. Então, acredita que tem pessoas que estudaram para poder fazer essa identificação e indicar esse modelo de tratamento. E aí, quando eu falo sair do senso comum, é isso. Nem todo mundo que tem dor de barriga, eu até fiz essa analogia lá, né? Nem todo mundo que tem dor abdominal, dor na barriga, vai ser operado da apendicite. Ele vai querer passar por um especialista. Por que a dependência qualquer um pode opinar? Não, não é qualquer um. Então, quando eu falo que eu sou da ciência, a gente tem que estudar para isso. A gente tem que estudar melhor, né? Para entender qual é a necessidade daquele indivíduo, para poder ajudá-lo. É uma situação muito complexa, né? A gente tem que confiar em quem estudou para isso realmente. Exato. E aí eu queria falar agora sobre Votuporanga, né? Quais são os tipos de tratamentos que são ofertados aqui em Votuporanga? Qual é a estrutura oferecida hoje na cidade, Reinaldo? Você que é coordenador do Programa de Saúde Mental aqui de Votuporanga, conta então um pouquinho para a gente, né? Para o pessoal de casa que está nos assistindo, como buscar ajuda em Votuporanga? Sim, e aqui em Votuporanga a gente tem todos os modelos, esses que eu citei, desde esses do entendimento moral, dentro da questão comportamento e o biopsicossocial. Então, a gente tem aqui. É uma cidade muito bem estruturada. É uma cidade que né? tem uma estrutura que possa buscar ajuda. E mais do que estrutura, é importante a gente entender, Fabíola, que essas estruturas, elas se conversam. Assim, a gente não está disputando o paciente. É uma rede. Tá. E quando a gente usa o termo rede, né, e a saúde mental a gente usa enquanto isso, a gente não considera, enquanto pontos dessa rede, apenas os serviços médicos. Eu considero todos os equipamentos que tem dentro do município, para mim, eles são pontos importantes nessa rede, né? E a ideia de redes de saúde, eu até gosto de falar isso, é uma ideia de um médico sanitarista, do professor Dr. Gastão Wagner da Unicamp, e ele fala que ele usa como comparação de uma rede o rizoma, né, assim, que é aquela formação dos mangues. Né, assim, então, aquela formação das raízes do mangue, aquilo é um rizoma. E ele fala que o porquê que aquela vegetação se sustenta num solo arenoso. Porque todos os pontos estão entrelaçados. Então, mesmo um solo fraco e arenoso faz com que aquela vegetação continue de pé. Uma rede, ela tem que ter essa característica, ela não tem que ser fragmentada ou disputar. Ela tem que fazer com que as pessoas que precisam dela se sintam sustentadas. Né? A ideia de rede é sustentar. Então, quando eu digo, eu considero todos os pontos enquanto rede, a igreja que o paciente vai é uma rede, o clube que ele frequenta é uma rede, a família é uma rede. Tudo isso a gente tem que considerar no tratamento. E eu digo que quando o Votuporanga tem todas essas redes, mais do que ter essas redes, elas se conversam e essas redes, elas também recebem o apoio da questão pública. Né? Então, a gente tem aqui em Votuporanga entidades que prestam atendimento a pessoas que têm problema com droga,
que são filantrópicas, mas que recebem recurso do governo, né, para poder prestar uma assistência de melhor qualidade. Elas se falam. Aqui em Votuporanga a gente tem o Conselho Municipal sobre Políticas de Álcool e Outras Drogas, a qual eu também sou presidente desse conselho, né? Quero até deixar registrado aqui e agradecer todos os conselheiros que faz no dia a dia a gente pensar na estrutura dessa rede. O setor policial também está nessa rede? Está nessa rede. Essa rede é composta por justiça, por educação, por saúde, por assistência. Então, se a gente não tiver isso bem formatado e bem sustentado, a gente não vai conseguir ofertar, de fato, um tratamento adequado para essa população. E como buscar a primeira ajuda, Reinaldo? Qual que é o caminho? Hoje, aqui em Votuporanga, a gente teria duas formas, Fabiola. Ou o indivíduo pode procurar diretamente a rede especializada, que seria o CAPS, né? E aqui em Votuporanga, o CAPS Álcool e Drogas, que aqui ele está localizado na rua Tocantins, 3809. Apesar de ser um serviço que todo mundo imagina ser especialista, né? Mas é um serviço da especialidade, sim. Mas a gente trabalha como portas abertas e na lógica do acolhimento. O que é portas abertas e na lógica de acolhimento? Todo mundo que chega lá vai ser atendido. Ele não precisa de um encaminhamento. E isso é uma recomendação do próprio Ministério da Saúde. Por que o Ministério da Saúde recomenda que um CAPS Álcool e Drogas funcione portas abertas? Até porque isso vai de encontro com a necessidade de quem sofre com a questão da dependência. E eu gosto de ensinar isso até na prática clínica com os meus alunos, que assim, o dependente ele tem duas questões que são sintomáticas e muitas vezes a gente não consegue entender que isso é sintoma, porque a gente atribui um defeito moral, então você fala, isso não é sintoma, mas não, na dependência isso é sintoma, é o tempo. Sim, o tempo de uma pessoa que tem problema com droga não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o seu. Quando ele fala que ele quer ajuda, ele quer naquele momento. Pode ser que ele não volte amanhã. Isso. Então, se eu falar para ele, volta aqui amanhã, 3h30 da tarde, eu perdi o paciente. Porque ele queria naquela hora. E isso é sintoma. Então, quando a gente trabalha na lógica do acolhimento, é isso, eu tenho que atender a necessidade dele agora. Assim, e todo mundo fala, mas isso é passar a mão na cabeça. Não, isso não é passar a mão na cabeça. Isso é tratar um sintoma. E outro sintoma que corresponde à dependência é a ambivalência. O que é a ambivalência? Ele quer e 2 minutos depois ele não quer mais. Então a família fala, olha, a gente trouxe ele aqui porque ele quer. E ele chega lá e fala, não, mas eu não quero mais. Mas isso é sintoma. E isso muitas vezes faz com que a gente desista do paciente. Né? Assim, e é uma coisa que eu gosto de ensinar aqui na Faculdade de Medicina. Não desista do dependente, porque a ambivalência que ele apresenta durante a consulta não é porque ele não quer mais, é porque isso é sintoma. Então, a gente tem que tratar isso como um sintoma. Né? Então, hoje, aqui em Votuporanga, tanto a rede especializada como a atenção básica também funciona de porta aberta. As unidades de saúde? As saúde? Unidades de saúde, qualquer uma. Né? Assim, qualquer unidade de saúde lá no território, às vezes, eu não quero ir lá no CAPS, porque eu primeiro quero passar numa consulta aqui, num atendimento no meu postinho de saúde. Ele pode buscar, até porque hoje a gente também tem um trabalho da equipe de saúde mental que a gente vai até as unidades básicas de saúde. Né? Então a gente vai lá, discute os casos, vê quais são as necessidades. As equipes de lá estão treinadas também para acolher. Então a porta de entrada seria a atenção básica. O que também não impede, não exclui da gente ter a porta de entrada via emergência. Porque hoje a gente tem aqui, né, no nosso município a UPA, os pronto atendimento, o SAMU. Eles também atendem essa demanda e também já tem essa formação, né, para entender que, olha, em alguns casos a gente vai ter que atender aqui mesmo em caráter emergencial. Por isso que tem que ser uma rede Por mesmo, isso que tem né, que ser uma Reinaldo? rede e se falar. Não adianta eu ter uma rede fragmentada. Ou unidades que não são reconhecidas, né? Porque Exato. todas essas são reconhecidas, né? Sim. Tem autorização do município para funcionar, não é Sim, isso? isso. Tem autorização do município, são legais, estão pactuadas na esfera do SUS. Né? E aí, vinculada a outros pontos de atenção dessa rede, a gente tem as comunidades terapêuticas. Hoje a gente tem aqui em Votuporanga a comunidade terapêutica que está credenciada, que é legitimizada, que é regularizada e que faz parte dessa rede. Eu tenho aqui a Associação dos Alcoolistas, que também está credenciada a essa rede. A gente tem aqui o Amor Exigente, que também está credenciada a essa rede. A gente tem aqui a Associação São Francisco, que também está associada a essa rede. Então, a gente tem aqui no município muitos recursos de busca. É que, às vezes, o problema é tão específico, né, Fabiola, que as pessoas imaginam, mas eu tenho que buscar o serviço especializado. Não. Você pode buscar o serviço do seu bairro, você pode buscar orientação no conselho, você pode buscar o serviço especializado, se você achar que... Você pode buscar a emergência. Então,
pontos de atenção para poder acolher, para poder atender essa primeira demanda, a gente tem o suficiente aqui no território. Reinaldo, muito bom te receber. Assim, o assunto é muito extenso, né? Eu deixo o convite aqui já, porque eu vou te chamar de novo para a gente continuar conversando sobre isso. Eu tenho ainda muitas perguntas sobre esse assunto, eu tenho certeza que o pessoal de casa também ficou bastante interessado. É um problema que atinge muita gente, né? Falamos aqui no começo sobre o Sebride. O Sebride tem uma pesquisa que indica que de 9 a 11% da população brasileira lida com esse problema. Então, realmente, vamos continuar falando sobre isso aqui. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu, Reinaldo? Eu que agradeço o convite mais uma vez e estou aberto a outras possibilidades, né? Quem precisar da rede de saúde mental, estamos aí, pode procurar qualquer serviço, né? Que será um prazer poder ajudar. Muito bacana. A gente vai deixar aqui os contatos do CAPES para vocês, tá bom? Mas é isso, qualquer unidade de saúde pode te ajudar. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia em mais um Coletiva. A gente volta na próxima semana. Até lá!